Bem-vindo, Cacai. Olá. E aí, Cacai, tá numa livraria, Cacai? Que é a minha mesa de trabalho. Tudo bem, Li? Tudo bem, Sinara? Oi, tá em Brasília ou tá viajando pelo mundo? Não, estou em Brasília. Tenho 2 julgamentos, voltaram os julgamentos presenciais. Essa semana eu tenho 2 no pleno do Supremo. Caramba. Então, eu estar lá depois de tanto tempo, vou voltar para a tribuna, que é o que eu gosto. O que é que vai ter de importante? Olha, vai ter um julgamento amanhã muito importante, que é o habeas corpus que eu ganhei há muito tempo no STJ, que delimita a possibilidade de razoabilidade para a manutenção de escuta telefônica. Porque antes da delação premiada, a regra no Brasil era escutar o telefone de todo mundo e tal. Essa foi a primeira grande derrota que a advocacia infligiu ao Moro e ao Deltan. O juiz era o Moro e o procurador era o Deltan, lá no Paraná. Era a grande causa deles. Então. E eles interceptaram os clientes, depois eu entrei com a habeas corpus, 2 anos e 2 meses. Então, foi um julgamento, à época, tipo, importante da área criminal. Agora, o recurso extraordinário vai ser julgado. Vai ser julgado amanhã, quarta-feira. E na quinta-feira deve ser julgado um caso que é um escândalo jurídico, que eu advoguei para um deputado no final do ano, e na época o Supremo estava com 10 ministros. Deu empate. E o ministro Fux, contrário à jurisprudência do Supremo, contrária à jurisprudência do mundo inteiro civilizado, onde o empate é favorável ao réu, até porque tem a presunção de inocência e tal, ele simplesmente suspendeu o processo para esperar a chegada do novo ministro. Então, amanhã vai ter uma função interessante, porque o ministro Gilmar e o ministro Lewandowski levantaram a questão de ordem, dizendo, opa, o empate é do réu, sempre foi. Na 470, no mensalão, fixou essa jurisprudência muito claramente. Mas como o Fux estava entre os que tinha perdido, os 5 que condenava, por incrível que pareça, ele passou por cima do Gilmar e do Lewandowski, da jurisprudência da Constituição, e então amanhã vai ter uma discussão de novo sobre isso. É interessante. Diga, Romano. Eu queria ler os superchats, eu acho que tem mais um membro chegando aqui, que é o Donizete Santos. Bem-vindo aqui à TV Fórum. Seja membro e apoia aqui o jornalismo independente da revista Fórum. Eu queria começar fazendo já uma pergunta sobre o cenário eleitoral. O meu pai estava falando da pesquisa, então, continuando nessa questão da eleição, como que o Cacai está vendo a candidatura do juiz Sérgio Moro, juiz ladrão, como denominou o Glauber Braga? Você acha que ele desiste, vai até o final? Como que você está vendo o desempenho do candidato Moro? Do Moro, o desistido. Eu acho muito difícil, né? O Moro, depois que ele... Porque o Moro tinha uma expectativa de ser presidente da República, eu sempre disse isso, eu nunca acreditei que ele quisesse ser ministro supremo, ele é um indigente intelectual, ele não teria coragem de sentar no plenário do Supremo para discutir direito com o Gilmar, com o Lewandowski, com ninguém. Ele sempre quis a presidência, por isso ele instrumentalizou o judiciário lá na época da Lava Jato. Agora, o foco dele sempre foi a presidência da República, até porque ele representa interesses fortes. Né? Ele tem dificuldade até de desistir, porque ele representa interesses fortes no trabalho, a complementação do trabalho que ele fez. Ele acabou com a indústria petrolífera, ele acabou com a indústria de construção pesada, tudo isso representando interesse, evidentemente. Só que eu acho que o cálculo foi errado, porque quando ele era o herói nacional da grande mídia, lá em 2018, que ele optou por dar a eleição para o Bolsonaro ao prêmio do Lula, ali ele teria chance de ser o candidato. Depois, na verdade, nós fomos desconstruindo essa imagem do Moro. Hoje é uma imagem pálida do que ele era. Quem conhece o Moro não vota no Moro. Quem não conhece o Moro e tinha uma expectativa, perdeu a expectativa. Então, está no pior dos mundos. Eu acho muito difícil que ele mantenha a candidatura. E penso uma coisa, Wildri, que eu, ao contrário das pessoas que dizem o Moro vai querer o Senado para poder ter o foro privilegiado. Bem, em primeiro lugar, eu sempre fui contra o foro prerrogativo. Acho que no sistema republicano não cabe o foro. Tem uma proposta, eu escrevi sobre ela, apenas os presidentes dos poderes deveriam ser julgados pelo Supremo, todos os demais seriam julgados por um juiz federal,
menos as ações cautelares de prisão, afastamento de cargo, busca e apreensão, que teria que ser concedida por um tribunal, pelo menos por 5 desembargadores. Então, você tem um menino que, de repente, quer fazer política com um juiz de 20 anos de idade, prende o presidente da Caixa, prende o senador da República. Então, acho que essa seria a melhor forma, mas o julgamento seria dado por um juiz. Se eu te pedir um favor, claro, mais perto do microfone, que o pessoal está reclamando que tá ruim o teu áudio. Vou tentar aqui, eu sou ruim, eu não saberia consertar, eu não sei nem onde eu ando. Mas, de qualquer maneira, o que eu entendo é que o Moro, claro que ele tem informação, ele sabe que ele é quase que desprezado pela cúpula do judiciário. Então, se ele busca, ao contrário do que eu penso, o foro privilegiado, ele está entrando numa fria. Eu jamais seria advogado dele, mas se ele me ouvisse, ele dizer o seguinte: olha, fica quietinho aí, vai ganhar o seu dinheiro que você está ganhando, não sei lá onde, e não vai para o Supremo Tribunal, porque o Supremo, para o Moro, é um desastre para ele. Primeiro que ele não tem a quem recorrer depois. E ele, tirando 2 ou 3 pessoas do Supremo que têm o direito de respeitado e tal, os demais têm um solene desprezo por ele. Claro que a questão é jurídica, mas nós sabemos que, na hora de julgar, um homem com a prepotência dele, que arrostou ali, que diversas vezes ele fez o judiciário se sentir humilhado. Quem é sério do judiciário não gosta do Moro. Então, essa visão, André, que ele está indo buscar o foro de prerrogativo, pode até ser verdade, porque os que estão ao lado dele dizem: não, mas o Senado é importante. Imagina o Moro no Senado da República. Um homem que fez toda a vida dele de juiz criminalizando a política. Isso é uma coisa sistemática. Ele não fez uma coisa por acaso, não. O projeto da Lava Jato, o projeto era criminalizar a política, criminalizar a advocacia, para poder desestruturar e fazer o que fizeram. Elegeram um fascista para o presidente da República. Então, a situação dele é ruim. Eu espero que ele continue, porque é muito bom. A semana passada, eu fui procurado por uma importante pessoa, muito importante pessoa do Podemos, que me interpelou no meu restaurante, eu estava lá no Fuego, ele veio conversar comigo e disse: olha, nós queremos expulsar o Moro. Nós não podemos deixar o Moro aqui. Eu disse para ele: não faça isso agora. Faça no último dia, lá na frente, quando ele não puder mais ter tempo de procurar outro partido. Né? E porque dizem que a estrutura forte do Podemos já não está mais satisfeita. Mas é isso aí. Eu acho que é importante que a gente faça esse debate para mostrar o que nós sabemos dele. Quem é realmente o Moro? Ele está muito, eu diria, quase exasperado. Ontem eu vi uma declaração dele, um debate machismo, eles mandaram eu ouço o Moro. Eu que falo, eu sou um homem que tem certos critérios. Mas me mandaram um filmezinho pequenininho dele criticando fortemente o Augusto Botelho, de uma forma vulgar. Verdade. Nossa, eu não vi não, que coisa horrível. Eu vou te mandar de uma vulgaridade, e criticando a advocacia. Como é que um cidadão que está inscrito na ordem faz uma crítica vulgar como ele fez? Até no grupo tinha uma série de pessoas dizendo que queriam representá-lo na OAB, porque ele critica o fato do Augusto, um advogado criminal de altíssimo nível, ter defendido o pessoal da Odebrecht. Ele fala: não, mas ele não podia defender. Quer dizer, ele não tem a menor noção. Como assim? Como assim? E vamos combinar, né, Cacai, que a gente tem uma hora que falar sobre o Odebrecht. Era uma das maiores construtoras do mundo. E o Moro destruiu. Isso a gente não pode deixar batido. Eu tenho certeza. Quando eu falei aqui da destruição das empresas de infraestrutura, eu estava me referindo, dentre outras, ao Odebrecht. Você, que viaja muito, sai do Brasil, o Odebrecht era um orgulho, estava lá fazendo metrô de tal país, fazendo infraestrutura de tal país. Isso foi quebrado. Quer dizer, se existia corrupção, e se disseram que existia, claro que existia uma série de pontos de corrupção, que enfrentasse a corrupção, prendesse quem tivesse que prender, mas não destruía a empresa. Olha, não existe almoço grátis. Essa empresa foi destruída para que outras pudessem entrar. É a mesma coisa da guerra, Sinara. Você fala assim, mas como é que você mantém uma guerra como essa
está acontecendo na Ucrânia. Você imagina os grupos de sempre que estão ganhando bilhões. Cada vez que você vê um míssil, é muito dinheiro que está ganhando. Cada vez que você vê as roupas. Hoje, um soldado, eu li uma matéria, não sei muito dela, porque eu passei assim. Um soldado, a roupa de um soldado que sai para a luta, custa $20 mil. Que tudo é tecnológico ali. Sim. Então, assim, é muito dinheiro que está em jogo, assim como o Moro, servindo a interesses que têm que ser investigados, não só na questão política, mas também investigados mesmo. Ele destruiu essa coisa. Olha bem, hoje eu li uma matéria interessante, viu, Rovai? Eu não tenho autoridade para falar, não, mas eu quero trazer um ponto assim para reflexão. O pessoal dizendo a questão eu estava vendo pela manhã uma discussão sobre por que o Brasil não investiu em etanol, como parecia que ia investir no começo do governo Lula e tal, porque hoje seria uma grande opção você ter um carro lá que faz as duas coisas. E alguém muito inteligentemente, eu não sou especialista, mas me chamou a atenção, disse assim, porque naquela época que começou o pré-sal, todo mundo, mas boa parte das pessoas pensaram, nós vamos ser os maiores de petróleo do mundo, não tem que preocupar com o etanol. E o que o Moro fez e o grupo dele? Acabou com o pré-sal, entregaram o pré-sal. Então, isso tudo tem que ser discutido, a Odebrecht tem que ser discutida, o pré-sal tem que ser discutido, entendeu? O etanol, porque também tem uma coisa, você falando aí do etanol, Cacai, a pessoa assim, leiga, não consegue entender por que o etanol não está barato. Por quê? Por que a gasolina está carona e o etanol, que a gente poderia ser uma opção para a gente, não está mais barato? Isso realmente... eu fico complexo, mas eu não gosto muito de falar sobre o que eu não entendo. Eu brinco que amador que deu certo só a guiar, sabe? Então, eu não gosto muito de falar. É porque eu escuto as coisas e tem uma lógica, né? Aquilo me inquieta, depois eu vou estudar e tal e tal. E agora, o ponto que você coloca, Sinara, é fundamental. Quer dizer, por que quebraram os setores, essas empresas? Claro. Quebraram todas, na verdade. E eles ficam intimidando as pessoas que querem defender as empresas, né? Porque, por exemplo, eu sempre falo, Cacai, que a maior rival do Odebrecht, que todo mundo dizia que ia ganhar os negócios da Petrobras, como ganhou a Halliburton, que é uma empresa americana, ela já foi denunciada várias vezes por corrupção. Aí afasta o executivo, prende os responsáveis e a empresa continua. Não essa barbeiragem. Não tem nenhuma grande empresa do mundo que não tenha se envolvido num dado momento em caso de corrupção. Exato. Mesmo com todo o compliance de hoje, isso foi uma vantagem que a Lava Jato trouxe, a mudança do compliance, que eu acho hoje até exagerado. Eu tenho um cliente que semana passada o nome dele saiu, há um mês atrás, o nome dele saiu num grande escândalo. Nós conseguimos provar a inocência dele, o próprio Ministério Público pediu a liberdade dele, mas ele agora ele não consegue abrir uma conta em banco. Quer dizer, o compliance também agora vai ter que ser discutido a dimensão disso, né? Porque, de repente, ele falou comigo, Cacai, É um nível de criminalização, né, Cacai? Claro. E veja bem, Rovai, um cara que em 10 dias, ele não vou dizer o nome aqui para não expor mais, mas ele virou do vilão nacional com matérias violentíssimas contra ele em 10 dias. Em 10 dias eu consegui a liberdade dele com o Ministério Público favorável, dizendo, olha, foi um erro aqui, liberdade para o cidadão. No entanto, esquece. Ele agora, ele não consegue levar uma vida normal. Então, nós vivemos um momento difícil. Nesse ponto, o compliance vai ter que também ter uma discussão interna para fazer esse ajustamento. Né? É mais ou menos... Interna de compliance, você imagina que deva ser o novo ambiente jurídico? Eu até perguntei isso para o Pedro Serrano ontem. Um governo, por exemplo, do Lula, que é o candidato progressista que se apresenta com mais chances, né? O que vai ter que ser mudado aí, Cacai? Porque esse golpe, se ele é jurídico, midiático e militar, mas a parte jurídica talvez tenha sido a maior de todas no golpe sucessivo. Eu tenho para mim que é uma discussão que a esquerda terá que fazer, porque a esquerda, ela muitas vezes é muito punitiva. O governo do PT foi um governo responsável por boa parte dessa legislação opressiva que está aí. Outro dia eu vi o Paulinho Teixeira fazer um princípio de reflexão sobre isso. Se você for notar, eu, por exemplo, apanhei muito, sempre fui contrário à ficha limpa. Eu acho que o cidadão é uma forma de
indutor da vontade popular de votar. Eu voto o que eu quiser. Eu posso querer votar numa pessoa que foi presa e que conhece o sistema penitenciário, que é um horror, e que tem como propósito mudar o sistema penitenciário. A lei de ficha limpa é uma lei moralista, uma lei que pensa sobre isso. Então, da onde veio a lei de ficha limpa? Veio exatamente do governo PT e tantos outros pontos. Você veja, mesmo na escolha das pessoas para cargos principais, eu sempre fui contrário a seguir a lista do MP para o Ministério Público. Falei isso para o Lula num primeiro momento, onde ele escolheu o Cláudio Fonteles, que estava em primeiro lugar. Por quê? Porque a Constituição diz que o presidente da República tem o direito de escolher dentro de tais requisitos. Bem, de repente você tem uma classe absolutamente corporativa que diz, não, nós queremos que seja eleito os nossos entre os três que a gente escolhe mais. Então ele tira um direito do presidente da República, isso não está previsto na Constituição. A esquerda tem muito disso, no meu ponto de vista, e olha que eu apanho muito com isso, viu, Sinara? Eu apanho muito quando eu critico, quando eu faço essas críticas. Acho que nós temos que fazer uma reflexão. Quer dizer, no momento em que você... São muitos os exemplos. Eu acho que o Pedro Serrano teria autoridade para fazer uma análise sobre isso. O Pedro é um gigante do direito, um intelectual de primeiríssima linha. E mesmo na escolha também das pessoas que ocupam as cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Você veja bem, hoje você tem um presidente da República que tem uma coragem de dizer, vou botar alguém meu lá e tal e tal. Não é assim que funciona. A pessoa, quando veste aquela capa do Supremo Tribunal com inamovibilidade, com até 75 anos de idade, com o Brasil inteiro observando, hoje os ministros supremos são mais conhecidos do que os jogadores da seleção brasileira. Mas é claro que os critérios têm que existir, quer dizer, a discussão dentro daquelas pessoas que estão no dia a dia. Eu jamais seria juiz, nem ministro supremo, nem juiz de primeiro grau, porque primeiro que outro dia me perguntaram assim, você não aceitaria ser ministro supremo? Eu disse, não, eu sou parcial, eu sou igual ao Moro. Só que eu reconheço que eu sou parcial. Eu não servia para ser juiz nem ministro, porque eu seria parcial. Então, mas nós vamos ter que pensar sobre isso. Sim. Mas talvez você esteja credenciado por ser parcial, porque do jeito que a coisa é. A coerência constitucional é muito chata, a gente tem que ser coerente. Então, assim, eu acho que vamos ter que fazer uma longa discussão sobre tudo isso. Você pegar as leis específicas que foram aprovadas durante o governo do PT, discutir essa questão das pessoas para os cargos, né? Fazer um Brasil mais aberto. Olha, eu vou ser sincero, eu estava vendo você falar sobre essa pesquisa, eu concordo 100% com você, agora vai começar um terrorismo de pesquisa, mas eu não acho que nós ganhamos. Nós temos que trabalhar como se tivéssemos chance real de perder. E tem, porque um presidente da República, embora esse cidadão seja um cultor da morte, seja uma pessoa que sequer conhece a importância do cargo de presidente da República, ele é um desqualificado completo. Mas ele tem o poder nas mãos. Eu converso muito, eu advogo para muita gente que de alguma forma apoia e tal, e eles estão achando que, com alguns ajustes, o Bolsonaro pode crescer. E nós temos que acreditar nisso para poder trabalhar mais, entendeu? Porque eu vou te dizer uma coisa, Roberto. Se ocorrer o desastre de outro governo Bolsonaro, o Brasil não suporta. O que aconteceu nesses 4 anos? Desestruturar completamente todas as áreas do Brasil, da saúde. Nós tínhamos um ministro da Saúde no meio da pandemia, quando ele assumiu, ele não sabia o que era SUS. Na verdade, o verdadeiro ministro da Saúde, a quem eu louvo as minhas honrosas homenagens aqui, foi o ministro Dobbs, do Supremo Tribunal Federal. Deu decisões importantíssimas. Então, o que desestruturou na cultura, eu passei esses 2 dias agora aqui com o Zé Canto Portinari, que veio trazer uma belíssima exposição de Portinari aqui. E ontem eu vi uma coisa lindíssima, emocionante. Foi abrir a exposição lá na Embaixada da Itália. E ao passar a exposição, dentro de uma hora de filme sobre a Guerra e Paz, passou o discurso do Lula quando ele assumiu na ONU falando sobre Guerra e Paz. E passaram algumas imagens que parecia que estava passando a guerra da Ucrânia agora. Foi muito emocionante. E quando os curtindo Lula, era um filme bom, quando terminou os 30 segundos do Lula, todo mundo aplaudiu freneticamente. Quer dizer, isso é uma coisa que nós temos que pensar, porque na cultura desestruturada, o Brasil, mesmo se nós ganharmos, mesmo se nós tirarmos esse fascista do poder, nós vamos demorar 5, 6, 7, 8 anos para
colocar o país razoavelmente nos eixos. Gente, nós temos como presidente da Fundação Palmares um homem que tem vergonha de ser negro. É o maior desastre que eu já vi. Isso tem consequências. Ele queria queimar os livros da Fundação. Ele tirou alguns livros da história do Brasil. Ele tirou essas pessoas como sendo pessoas importantes. Ou seja, nós estamos literalmente no fundo do poço. Se eles abrirem um poço depois do fundo do poço, eu acho que nós estamos perdidos, entendeu? Olha só, tem algumas perguntas aqui da galera. O Ronaldo Brito pergunta quais seriam as possíveis punições pela destruição, a destruição da Lava Jato, né, do Moro no Brasil. E tem mais uma pergunta nesse sentido da Mônica Mello, que diz: Cacai, os herdeiros das construtoras podem proceder? Abraços de Recife. Olha, primeiro, eu desde o primeiro dia, quando nós tivemos aquela grande vitória do Supremo, da parcialidade do Moro, e já tínhamos tido a da incompetência da 13ª Vara de Curitiba, naquela noite eu dei uma entrevista longa dizendo que o próximo passo era uma investigação da responsabilidade do Moro, dos procuradores e dos advogados que também estavam conluiados para fazer esse projeto de poder. Porque muitos advogados trabalharam eticamente para fazer as delações. Eu não estou criticando, a pessoa tem o direito. Mas vários advogados sabiam que eram indicados para fazer o jogo do Ministério Público. Eu falo isso para a OAB tem 1 ano. Até agora não vi nenhuma atitude. Então, eu entendo que nós temos a obrigação de fazer uma investigação, e acho que o Supremo, de certa forma, está fazendo. O Supremo, a história fará a justiça a alguns ministros supremos, especialmente o ministro Alexandre, o ministro Toffoli, quando abriu aquele inquérito que foi muito criticado, mas que era necessário, das fake news. Você veja bem que situação que nós temos. Nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que determina a prisão de um brasileiro que está foragido no exterior, e a Interpol não prende esse cidadão. Ele faz reuniões com autoridades do governo transmitidas para o mundo inteiro. Ele tinha que estar na lista vermelha para ser preso imediatamente nos Estados Unidos, para um pedido de extradição. Ontem eu até espantava como é que não tinha uma atitude. Ontem eu vi na imprensa que o ministro Alexandre fez uma manifestação sobre isso. Então, eu não tenho dúvida. A questão de processar o Moro herdeiro e tal, eu acho mais difícil. Eu acho que a questão toda é uma investigação séria, criminal, que, se provar a responsabilidade dele, que para mim está mais do que clara, aí sim poderá ter consequências cíveis. Mas eu quero saber a quem ele representava. Eu sempre fiz uma pergunta que hoje acho que o Brasil inteiro faz, e na época que eu fiz vários faziam: por que aqueles 2 fundos de 3 bilhões e 6 bilhões? Que o Deltan Dallagnol estava lá querendo pegar na boca do caixa para gerir. Que, felizmente, o ministro Alexandre deu um despacho e impediu. Aquilo, eles teriam o maior partido político olha que esse fundo eleitoral já é um absurdo. Mas os tais 5 bilhões para todo o sistema eleitoral, eles teriam mais do que isso. Tudo isso tem que ser investigado. Não é, já foi muito. Já foi muito. Nós já conseguimos anular, nós conseguimos... Veja bem, a DC 43, da presunção de inocência, que eu entrei em primeiro lugar lá, quando o Lula não era nem processado, Sinara. Eu entrei por causa da angústia que eu tenho com o sistema penitenciário brasileiro. Aí depois, claro, a sociedade se uniu, veio a 54, veio a 44, a OAB, o Celso Antônio Bandeira de Mello, Juliano Brito, todo mundo cresceu, dividiu o país. Essa vitória que nós tivemos foi que soltou o Lula, que soltou o Zé Dirceu. Eles estão soltos em função, originalmente, disso. Claro que depois houve anulação. Vai ficar por isso? Não pode ficar por isso. Não pode, é muito grave. Veja bem, eu não defendo que, em regra, um juiz que tome uma atitude porque acredita naquilo e depois a mudança dos tribunais, que esse juiz deve ser punido. Seria um crime de hermenêutica, que é uma possibilidade de você tirar a independência do judiciário. Mas nós não estamos falando disso, não. Nós estamos falando de uma parcialidade chapada. E esses hipócritas têm que lembrar o seguinte: quando servindo a interesses estrangeiros, né, Cacai? A investigação de que interesse ele representava. Agora eu estava lendo uma matéria que é assustadora, quer dizer, quem eram os sócios do Moro nessa empresa americana? São ex-agentes da CIA, são ex-agentes
do governo americano. Então, a investigação, ela faz bem para o país. Ela faz bem para o país. É preciso que a gente... E por isso é que eu acho bom que ele continue candidato a presidente da República. Porque o Moro, gente, por mais que ele tenha feito mal para o país, ele é insignificante. O Moro, insignificante, quando ele sair dessa cena política, quem é que vai chamar o Moro para quê? Burraldo, mó burrão. Ele é muito burrão, muito. Agora, o debate com o Moro e o Lula vai ser interessante, né? Duvido. Ele vai jantar o Moro, não vai? Olha, uma das cenas antológicas do Poder Judiciário é o interrogatório do Moro pelo Lula. O juiz, é verdade. Aquilo ali é antológico. Eu gostaria de passar aquilo em faculdades pelo Brasil. A dignidade do cidadão sendo interrogado, réu de um processo, e ele humilha o Moro. Humilha com classe. Isso. Mas ele tem um documento aqui, mas esse documento está assinado? Não está assinado. Então como é que eu vou saber, doutor? O senhor que é juiz, que tem a estrutura toda, não sabe, por que o senhor está perguntando isso para mim? Assim, aquilo deveria passar todo dia nas faculdades brasileiras. Tanto sobre como não deve agir um juiz, também para os advogados aprender como se deve fazer um interrogatório com dignidade. É muito interessante. Eu tenho uma coisa, Dri, que eu falo assim, quando eu vou conversar com a pessoa que vai ser interrogada, eu falo, olha, você tem que tangenciar o perigo com dignidade. Você não deve mentir, você não deve chegar lá para ocultar fato, embora a lei permita que você minta. Você deve fazer um tangenciamento do perigo, porque aquilo dá dignidade ao ato. O Lula ali foi muito digno. Você via a indignação dele, daquele cidadão que sabe que está sendo perseguido e tal. Por outro lado, você tinha lá o Moro é despreparado intelectualmente. E ele chamava ele de doutor o tempo todo, né? Mesmo sabendo que estava sendo vítima de um assédio completo. Ele, doutor, o senhor está falando isso, doutor, o senhor está vendo isso, está vendo aquilo. Sabe por quê, Rovai? Isso chama-se inteligência emocional. O Lula é um gigante na percepção das pessoas. O Poder Judiciário é um poder muito chato, muito prepotente, muito autoritário. Eles adoram ser chamado de excelência, eles adoram que todo mundo vai lá e põe uma capa preta. Eu nunca vi um poder tão ensimesmado, assim, que se dá tanta importância. Então, se o Lula faz tudo o que fez, mas se faz de forma relaxada, ele não teria o apoio dos demais do Poder Judiciário. O Judiciário é uma coisa impressionante, assim, é um poder encastelado, né? Então, até nisso, o Lula, que foi presidente da República, que tratou com os grandes... Eu estava agora... O mundo é muito engraçado. Eu fui visitar agora um determinado palácio, fazer uma visita turística agora, 2 meses, e tinha uma mesa posta no palácio, uma coisa linda e tal, e onde os presidentes da República vão. Aí a guia falou assim, essa mesa está posta esperando o Lula voltar aqui, porque dá dignidade ao Brasil. Uma coisa linda. Uma coisa linda, entendeu? Quer dizer, o Lula sabe onde ocupar. Então, esse tratamento que o judiciário gosta, eu acho que faz parte desse mise-en-scène que é a vida da gente. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui para o Cacai. Cacai, você falou que durante os anos Lula teve um aumento do punitivismo, né? Ao mesmo tempo, Cacai, me indigna ver que os feminicidas nunca são presos. Eles nunca são presos. Há 24 anos para ser julgado. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como pessoas de esquerda ficam falando que eu sou punitivista, mas eu não consigo entender como réus confessos de feminicídio têm benefício da dúvida. Eu não consigo entender. Se é réu confesso, como é que cabe benefício da dúvida? Eu todos os dias vejo os assassinatos de mulheres, cada vez mais assassinatos de mulheres e homens que vão à delegacia depor e acompanham o processo em liberdade. Como é que pode isso? Deixa eu lhe dizer, no princípio, eu vejo seguramente a hipótese de benefício da dúvida, porque você pode ter decisões técnicas, não a dúvida da autoria. Se o cidadão confessa, não tem dúvida da autoria. Mas a advocacia, ela também existe, o advogado criminal, para que você possa usar a benefício do seu cliente, seja ele quem for, desde que você aceite advogar para ele, aquilo que existe no arcabouço processual. Muitas vezes você ganha o caso através do direito processual e não através especificamente da questão da autoria.
O que acontece, né? A questão do feminicídio, isso é uma discussão que tem que se dar, e acho que está começando a se dar na sociedade. O cidadão que mata a companheira ou que mata uma mulher, o que tem que ser analisado é o grau de risco da liberdade dele para a sociedade. Porque, veja bem, os crimes passionais, antigamente, felizmente mudou a jurisprudência, os crimes passionais permitiam até a tese da legítima defesa. Eu jamais defenderia uma tese de legítima defesa da honra, porque eu não acredito nela. Fui, no começo da minha profissão, muitas vezes fui procurado e nunca aceitei fazer. Agora, o que deve designar a prisão, porque o cidadão pode ter matado e ele continua tendo o direito de ser recolhido ao cárcere apenas ao trânsito julgado enquanto essa Constituição existir. Foi isso que nós ganhamos no Supremo. Desde que, Sinara, veja bem, se presente os requisitos do 312 do Código de Processo Penal, ele pode ser preso. É um engano achar que a nossa vitória no Supremo, tanto é que no dia do julgamento, eu assumi a tribuna e o Correio Brasiliense, para pressionar o Supremo, tinha dado assim, 160 mil homicidas e latrocidas serão soltos. Nós falamos com o presidente do Supremo, e o presidente do Supremo, muito dignamente, o ministro Toffoli, que à época presidia a sessão, começou dizendo o seguinte: essa matéria é falsa. Isso aqui não vai prender, não vai soltar latrocínio. Então, assim, eu penso que o cidadão que mata uma companheira, que mata uma mulher, quase certamente, na grande maioria dos casos, tem requisitos para uma prisão preventiva. Pois não acontece. Mas é diferente. São duas coisas que eu queria que você refletisse. Você é uma pessoa brilhante. É diferente você afastar a presunção de inocência, se ele confessou, não tem presunção de inocência. Mas você não pode afastar o direito dele, que é constitucional, de ser preso após o trânsito julgado. Salvo se estiverem presentes os requisitos tradicionais da prisão preventiva. Continua preso do mesmo jeito. Os latrocidas não devem ser soltos. O cidadão que matou a mulher tem uma possibilidade enorme de voltar a matar alguém, ou pelo menos de ameaçar. A prisão, você não precisa achar que tem uma mulher. Agora ele não vai matar mais ninguém, porque já matou a mulher dele, não tem outra mulher. Não. Ele pode amedrontar as pessoas, ele pode influenciar no estado psicológico das testemunhas, ele pode ameaçar as testemunhas. Então, eu concordo com a sua indignação. Eu só mudaria o viés da colocação dela, entendeu? Assim, eu acho que é uma discussão que tem que se dar, e vocês todas estão habilitados, e nós, advogados criminais, também estamos habilitados para essa discussão, é o quão grave é um crime covarde desse e o que isso representa de risco para a sociedade. Tem alguns comentários aqui. A Janeiro diz: entrevistem a Viviane Castilho, que traduziu Arapuca estadunidense, Frederic Pierucci e Mathieu Lauferna Alston, relata exatamente eu ouvi falar a Lava Jato do livro no Brasil. E não li, para ser sincero. Eu quero anotar para ler, eu não conheço esse livro, não. Se puder me mandar depois, eu... Porque é uma história maluca essa do Lauferna Alston, né? Tem todo eu me lembro, assim, eu acompanhei e tal, mas... Os Estados Unidos destruiu a Alstom e fez a Alstom ser vendida para a GE. Em resumo, a história, todo o esquema de corrupção foi enredada a Alstom de um jeito que ela acabou... Você lembra de uma empresa lá no Brasil que chamava Odebrecht? Acho que aconteceu uma coisa... Por exemplo. Tem mais algum superchat, Adri? Tem o nosso otimista aqui, o José Prudente de Almeida Filho, que diz aí as teses do Bruno: Ciro, Moro, Dória desistidos, 313 deputados. São análises sociológicas. Sonho uma ministra da Defesa, Lula arrancando a moda Kirchner, os retratos dos milicos. Aí, 313... Isso, né? Nosso sociólogo, ele que é prudente. Deixa eu só responder aqui o Leandro Vendra, que está falando que o meu volume está alto. Leandro, na mesma hora que você falou, já diminuí, amigo. Agora, mais do que isso, eu não tenho como. Ontem nós vimos uma cena linda, né? Que foi a neta do Aled tomando posse no A gente mostrou aqui no programa. Foi linda aquela cena, é uma coisa... Eu fui a posse da... Oi, desculpe. Tá mudo. Eu... Pai, você tá mudo.
Acho que ele tá fazendo... Acho que os dois caíram. Tô achando que os dois caíram. Rovai, você tá mudo. E a Dri tá parada. A Dri tá parada e você tá mudo. Vamos conversar nós dois, Sinara. Vamos deixar os dois ali. Tá dando para ouvir nada. O Rovai não viu que tá mudo. Ele não percebeu que ele não tá mudo. Eu tô agora funcionou. Eu fui censurado pela Dri. Enfim, é uma história que eu contei aqui de que essa ministra da... Essa ministra da Peraí, agora sim, gente. Vamos combinar que caiu minha internet. Você tem que desligar o seu. Pronto. Agora a gente está no mesmo... Aí é o seguinte, ela estava na barriga da mãe, né, que era filha do Allende, quando foi invadido o La Moneda e o Allende se suicidou, Cacai. E a história é trágica, porque a mãe também se suicidou. Né? A mãe se mata 4 anos depois um tiro na cabeça, igual o Allende, no dia da morte do Allende. É barra. Cacai, queria te agradecer demais por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado, muito gentil. E ao mesmo tempo que eu te agradeço, a gente já pede para subir o Rogério de Campos, editor da Vermelha. Um abraço, Rovai. Tchau, Cacai. Beijão. Beijo. Agora você pode ser membro. Agora tem o Clube de Membros no canal da Fórum, aqui no YouTube. Membro da Fórum? É. Que legal! O que é membro da Fórum? Olha só, você colabora com o jornalismo da Fórum e você recebe vários benefícios. Você mas eu estou querendo saber dos benefícios. Então eu vou falar os benefícios. Você participa de transmissões ao vivo exclusivas com os editores da Fórum. Você ganha descontos em produtos de marcas parceiras da Fórum, dos cursos online que em breve vão estar aí no ar na revista Fórum. E tem postagens exclusivas na aba Comunidade aqui no canal. Eu posso botar emoji? Também, emoji, selos. Tem emoji! Gente, tem coisa pra caramba, mas o que importa é que a gente precisa que você seja membro para poder continuar fazendo esse jornalismo Fórum, que já tem uma marca, né? Um jornalismo sério, um jornalismo com posições mais declaradas, um jornalismo que não fica fazendo mimimi e, ao mesmo tempo, não faz fake news. É isso aí, participe dessa comunidade e fique membro do canal da Fórum. Valeu, beijos!